Olá pessoal, eu sou Evandro Marchesoni, doutor em Matemática Aplicada, professor da UTFPR do campus de Cornélio Procópio, e eu vou comentar com vocês os dados de Covid-19 fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde até a data de hoje, 10 de março de 2021. Então, a gente tem primeiro aqui os casos diários de novos infectados, aqui à esquerda, né? Então a gente observa que principalmente aqui, ó, a partir do dia 11, 12, 13 de fevereiro, que os casos diários começaram a aumentar muito, né? Então a gente teve até uns dias aqui com menos de 10 casos por dia. Então depois disso, a gente ficou um longo período acima, muito acima disso, né? E somente aí no dia 5 de março, 4 de março, que a gente teve 7 infectados, né? E um reflexo disso, né? Aí do retorno presencial das escolas particulares, o feriado de carnaval, as viagens. Enfim, são inúmeros fatores, né, que provocaram isso daqui. Mas no atual quadro a gente ainda tem boas perspectivas. Então, aqui do lado direito, a gente tem aqui a curva em azul. Essa curva, referente a esses dados aqui da esquerda, né, dos casos diários de novos infectados. E a curva laranja, os casos diários de pessoas que se recuperaram, que se curaram, que já passaram pelo estágio da infecção. E nos últimos dias a gente teve aí a curva laranja sobrepondo a curva azul, ou seja, a gente tem num dia mais curados do que infectados, o que é muito bom. Então eu vou mostrar agora um outro trecho aqui da planilha para vocês entenderem melhor isso. Aqui a gente tem os casos diários, né? Então a gente observa que a partir aqui do dia 4 de março, né? No dia 3 também a gente teve 63, no dia 4, 7, depois dia 5 em diante, a gente só teve um decréscimo. Então a cada dia os novos casos foram diminuindo. Do dia 5 a gente teve 71 novos casos. E hoje a gente teve 29 novos casos, né? Comparar, por exemplo, com o início de fevereiro, né? A gente teve uns dias ainda com menos de 10 casos, né? Antes de ter aquela retomada no pico. E aqui a gente observa a casa dos curados por dia, né? Então a gente teve esses dias, né? Aqui, ó, 82 curados no mesmo dia. Então, mas a expectativa com o retorno do comércio, né, a abertura do comércio entre hoje e amanhã, é que esses números aqui, eles continuem baixando alguns dias, depois eles voltem a subir, já que a circulação das pessoas tende a aumentar. Agora aqui a gente tem os gráficos, né? Aqui dos infectados total, né? E da quantidade total de curados, dia a dia. Então a gente observa que nesse período aqui, ó, principalmente aqui do dia 16 de fevereiro, aí na terça-feira de carnaval, né? Então já começou a acentuar esse crescimento. Então quando eu falo em crescimento, é a inclinação dessa curva aqui, ó, que nesse período aqui é praticamente uma reta. Se a gente for observar aqui nesse período aqui, ó, de meados de novembro até meados de dezembro, né? Essa inclinação é um pouco mais leve do que aqui. Ela está mais acentuada. E aqui, ó, em meados de maio até meados de junho, ela está
mais leve ainda do que aqui. Então vejam que a gente está atingindo cada vez mais um nível severo de infecção. Os casos estão crescendo muito mais rápido do que aqui. E isso aí não tem como elencar um fator único. Isso se associa aí ao comportamento da população de modo geral, até as restrições, né? Uma outra coisa é que aqui a gente ficou um longo período com esses dois gráficos aqui com uma distância muito próxima um do outro. E aqui, ao passar aqui, né, de meados de novembro, eles foram distanciando, voltando, e essa semana, né, que a gente passou aí dos 500 casos ativos, então foi a maior distância aí que essas duas curvas obtiveram, né? Então, para que esse gráfico aqui dos casos ativos baixe, ou que esse gráfico aqui dos infectados, a quantidade total de infectados, se mantenha constante, a gente precisa que diariamente os novos casos sejam cada vez menores, né? E que os recuperados, as pessoas continuem se recuperando. O que não é tão previsível, porque há estudos que apontam que essa nova variante, né, ou a nova cepa aí do vírus, ela é bem mais forte, né? Ela exige mais tempo de hospital das pessoas, e o contágio também se dá de uma maneira mais forte. Aqui a gente tem então novamente aqui a curva só dos infectados, né? E aqui a gente consegue observar com um pouco mais de clareza aqueles fatores que eu falei da inclinação das curvas, né? Então nesse trecho aqui, ó, de meados de maio, começo de junho, aqui de final de novembro, né, começo de dezembro, depois aqui início de janeiro teve uma outra onda, e agora essa que a gente está passando, né? Então ela está começando a atenuar, né? A fazer uma curvinha aqui, né? Como nesse é o mesmo gráfico. Então ela está começando a fazer uma curvinha, e aí depende dos próximos passos de comportamento da população em geral. Aqui o gráfico dos casos ativos, né? Então, como eu disse, essa semana a gente passou aí dos 500 casos ativos, né? A gente chegou a 500 e... foi mais de 500, né? Não está aparecendo aqui. 512 foi o máximo que se chegou. Mas hoje, né, isso foi no dia 8 de março. Dia 8 de março. Vamos ver, peraí. Opa. Então a gente chegou aqui a 512 no dia 7, por algum motivo o cursor não está mostrando agora, mas foi no dia 7, a gente chegou a 512 aqui. E em 3 dias, né, depois, então a gente chegou hoje a 402, então uma redução aí de mais de 100 casos em 3 dias, né? E isso, vejam só, a gente chegou aqui, voltando aqui nesse gráfico aqui, né? Olha, por exemplo, aqui, ó, no dia 9 de março, a gente teve aqui 97 recuperados no mesmo dia. Foi o recorde de recuperados, batendo inclusive, né, o maior número de infectados, que no dia foi 85. Então, a quantidade entre novos casos, né, e recuperados no mesmo dia, felizmente,
foi dos recuperados. Mas, infelizmente, a quantidade de dias com grandes números de infectados, ela sobrepõe aqui, ela ultrapassa, né, a quantidade de recuperados. Mas, voltando aqui então, né? Então, aqui o gráfico dos casos ativos, né? Então, a expectativa é que a gente continue descendo e aí, novamente, dependendo do comportamento da população de um modo geral. Aqui a gente tem o gráfico dos mortos, né? Dos falecidos aqui de Cornélio Procópio. A gente tem até hoje 57 pessoas que faleceram por essa doença. Então, se a gente pensar de um modo geral, né, metade de 57 é 28,5. Então, se a gente vem aqui, por exemplo, ó, no dia... Aqui... Opa, o gráfico não está cooperando hoje, o cursor. Mas aqui, ó, no dia 21 de dezembro, a gente teve 29 mortos. Então, quer dizer que desde o início da pandemia até o dia 21 de dezembro, a gente teve, que foi quando faleceu, dia 20, né, quando faleceu a pessoa de número 29 por Covid, de lá até aqui também faleceu a mesma quantidade de pessoas pela mesma causa. Então vejam que, principalmente nesse período aqui, né, do dia 18 de janeiro em diante, foi um período muito letal para os infectados, né, de uma maneira muito infeliz, vamos dizer assim. Aqui a gente tem os gráficos referente ao tempo de novos casos de infectados dobrar, né? Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte: de acordo com a quantidade de infectados que a gente tem no respectivo dia aqui, né? Então, eu olho na planilha aqui quando que a gente tinha essa metade. Aí eu calculo a quantidade de dias que foi necessário para isso acontecer. Então, isso até o momento, isso não é uma previsão, isso é o que a infecção, que a doença tem levado para dobrar a quantidade de infectados até então. O ideal é que essa curva ela se mantenha paralela ou próximo de ser paralela a essa curva azul aqui, que é a curva dos dias, né? Então, por exemplo, nesse período aqui, ó, vou pegar primeiro aqui, ó, de agosto, né, até outubro, setembro aqui, né, ela se manteve muito próxima de ser paralela. Aqui ela já estava um pouco mais aberta, que aí foi o período aí de final de dezembro, começo de janeiro. E aqui, de meados de fevereiro em diante, ela caiu, que foi quando a gente teve esse aumento, aí, esses novos picos aí, até o momento, né? Então, ela está se mantendo aqui, oscilando aqui no intervalo, né? E dependendo da maneira de se comportar nos próximos dias, ela pode subir ou descer. Então, se a expectativa de nos próximos dias, né, em decorrência das medidas restritivas que foram tomadas até então, né, reduzindo aí o contato, a expectativa é que essa curva aqui volte a crescer, o que é bom, em decorrência da quantidade de menos novos casos infectados. E aí a expectativa é que dias depois esses casos voltem a crescer ou se manter estável, né, ou diminuir com uma quantidade, uma taxa menor, né, do que vem diminuindo até então, em decorrência aí da circulação de pessoas ter sido aumentada. Aqui a gente tem uma relação desse tempo para dobrar por dias corridos. Então quer dizer o seguinte:
esse tempo para dobrar com relação ao tempo que já passou, quanto que ele representa, né? Então, novamente, o interessante é que essa curva volte a crescer, que essa relação se mantenha no mínimo estável, né? Nos últimos dias ela tem oscilado aqui num intervalo pequeno, né? Mas aqui, ó, de meados de fevereiro até aqui, ó, praticamente dia 5 de março, por exemplo, ela caiu bastante, caiu drasticamente. Então, a gente precisa fazer com que essa curva volte a crescer, certo? Então, esses são os apontamentos que eu tenho para fazer aqui. Obviamente, o meu desejo é que essa curva volte a subir, que a curva dos recuperados suba também drasticamente, que a dos infectados de novos casos se mantenha próximo de zero, né? Esse é o meu desejo, mas eu não sei se isso vai se concretizar. Enfim, espero que o poder público aí tome as medidas cabíveis para que isso ocorra e continue mantendo o distanciamento seguro, usando máscara, álcool em gel, e vamos nos cuidar para passar por essa fase o quanto antes, tá joia? Um abraço e até breve.